Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Verso 22. E enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, em nome de Jesus, ilumina o teu povo nesse momento. Fala com a gente, para que a gente possa compreender um pouco mais da Escritura. Ilumina-nos para que, cheios do Espírito Santo, possamos ter a palavra do Senhor em nossos corações e que ela se transforme em vida para a glória do Senhor. Amém e amém. Por que a cruz do rei? Talvez você diria assim: não, pastor, isso é simples, a cruz do rei é porque a gente está no período da Páscoa. Não, não é só por isso. Na verdade, a cruz do rei é porque de agora até domingo nós vamos estudar os últimos capítulos do Evangelho de Marcos. Por isso. E o Evangelho de Marcos é dividido exatamente em 2 partes. Você vai observar que do capítulo 1 até o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, você vê Jesus sendo mostrado como um rei. Por isso, no domingo, quando estávamos aqui, eu consegui pregar um pouquinho aqui e a gente pôde ver Jesus como o rei que ressuscita mortos. Mas também fiz a alusão dizendo para vocês: o rei que perde poder para que uma mulher seja completamente resgatada da sua saúde. Um rei que olha não para o mar, mas um rei que olha para o vento. Jesus não falou para as águas. Jesus diz ao vento que agitava as águas: e o rei manda, e as forças da natureza o obedecem. Esse mesmo rei, quando está dentro de uma casa em Cafarnaum, 4 homens descem com um paralítico, ele é tão rei que olha para o paralítico e não diz: levanta e anda. Ele olha para o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. E alguns dizem assim: quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E ele diz: para que vocês saibam que eu sou Deus, levanta e anda, porque ele é o rei. Marcos nos mostra Jesus como rei, mas é engraçado, a partir do capítulo 10 ele já não é mais visto como rei. A partir do capítulo 10, o que nós vamos ver do Evangelho de Marcos é a cruz. E ele aí começa a dizer: importa que o Filho do Homem padeça na mão dos pecadores. Importa que eu vá para Jerusalém, e quando eu chegar em Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. Então, é daí que a gente tira essa série, é daí que a gente tira esse tema, um rei que vai para a cruz. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso amanhã, mas hoje, o que é que vem antes da cruz? O que o rei faz antes da cruz? Antes da cruz, o rei estabelece uma refeição,
que nos ensina princípios fantásticos. E eu quero aproveitar o cenário porque eu queria levar vocês até onde Jesus estava. Porque o verso 2 diz o seguinte: no dia em que o cordeiro seria morto, eles perguntam: mestre, aonde o senhor quer comer a Páscoa? Vocês aqui na igreja já estão letrados com isso. Como eu disse no domingo, a palavra Páscoa significa pechar ou passar por cima. Quando ela foi estabelecida? A Páscoa foi estabelecida ainda 1400 anos antes de Cristo, quando o povo de Deus estava escravizado na terra do Egito. Mas antes disso, por que eles estavam escravizados? 420 anos antes, uma grande fome na região onde Abraão, Isaac e Jacó moravam. Então, Jacó estava com a sua família, uma grande fome os leva até o Egito, que era o único lugar que eles ainda conseguiriam comer. E quando eles chegam no Egito, quem é o governador? José, filho de Jacó. Ali, Faraó, que tinha José sob suas graças, faz com que aquelas 70 pessoas da família de Jacó vão até o Egito, e lá esses 70 em 420 anos são multiplicados a um número absurdo. E é engraçado que, porque eles se multiplicaram demais, Faraó os fez ficarem escravizados. É daí que surge Moisés, ainda com 40 anos, mesmo tendo crescido na casa de Faraó. Ele, segundo o escritor aos Hebreus, vai nos dizer, porque ele imaginava que poderia libertar o povo de Israel, ele vai ser levado até a terra de Jetro, porque Faraó quer matar. Lá Deus aparece com ele depois de 40 anos, Moisés já com 80 anos. Deus diz: Moisés, está na hora de voltar para libertar o meu povo. E Moisés volta para perto do povo, e lá, uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 9 pragas, e a 10ª praga é a derradeira. Quando Deus estabelece a Páscoa, ele diz: todo primogênito do Egito morrerá. Mas não só todo primogênito do Egito, aqueles que não tiverem na porta uma marca de um cordeiro que tem que ser sacrificado quando eu passar por cima do Egito, esse vai morrer. E é engraçado, é porque lá na primeira Páscoa a gente começa a ver já que Deus não tem um povo. Aí você diz: como assim, pastor? Ele tem, mas não tem. Mas por quê? Porque não foram só israelitas que sobreviveram. Não foi só o povo de Israel que viveu. A palavra é: qualquer um que tiver a marca do cordeiro na sua porta. Porque ali Deus já demonstrava que ele não era Deus de um povo, mas o Deus de todo o universo, o Deus de todo o cosmos, o Deus de toda a tribo, língua e nação. Esse é o nosso Deus. E é interessante que essa Páscoa foi estabelecida assim. Ela tinha alguns elementos, ou seja, tinha um cordeiro que ficava no meio da mesa, algumas ervas amargas, o pão deveria ser um pão sem fermento, porque o fermento era símbolo do pecado, porque levedava a massa, fazia a massa crescer. Assim a massa perdia a sua pureza, da mesma maneira como nós com o pecado perderíamos a pureza. Mas o pão sem fermento também significava que eles saíram com pressa do Egito. E essa Páscoa é estabelecida, ou seja, eles deveriam comer isso. E de geração em geração essa Páscoa foi sendo celebrada. Pergunta: como Jesus celebrava a Páscoa? Não era da mesma maneira que Moisés. Jesus não celebrava a Páscoa da mesma maneira com a qual eles saíram do Egito. Por quê? Porque a Páscoa nos tempos de Jesus não era uma forma de fuga, mas a Páscoa era uma refeição. Eles sentavam para jantar, eles sentavam para comer. Mas olha que engraçado, e tenta visualizar, porque era mais ou menos isso aqui mesmo. Era uma refeição,
em que eles ficavam em volta da mesa. Mas que coisa curiosa, porque nessa refeição havia 4 momentos distintos nos tempos de Jesus. Haviam 4 cálices, aqui a gente tem um pouquinho mais, mas a ideia eram copos mais ou menos parecidos com esse mesmo. E eram quatro momentos em que eles brindavam. E o que eles brindavam? Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Eram 4 promessas que eles brindavam nos tempos de Jesus. Primeiro brinde era brindado a saída do Egito. Então, 1400 anos, o dirigente da festa, o dirigente do banquete, parava e dizia o seguinte: vamos agradecer a Deus que nos livrou do Egito. Segundo, ainda em Êxodo 6, versos 6 e 7, vamos agradecer a Deus que nos livrou da escravidão. Lá na frente, um terceiro brinde, quando eles iam comer a refeição. Então, normalmente eles diziam: vamos agradecer a Deus que nos livrou do pecado, que nos justificou do pecado. E o último era: vamos agradecer ao Deus que estabeleceu um novo relacionamento com a gente a partir de Moisés e da sua lei. Eram esses os 4 momentos da ceia. Agora olha que perturbador, eles fizeram isso 1400 anos. Jesus, na ceia, resolve fazer o seguinte: primeiro brinde, segundo brinde, no terceiro brinde ele pega o pão, e na hora dele agradecer, o que ele deveria agradecer? Senhor, obrigado, porque os nossos pais comeram pão no deserto. Obrigado porque o Senhor nos sustentou no deserto. Isso era o pão. Sabe o que Jesus faz? Senhor, obrigado. Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Imaginem aqueles 12 que fizeram isso a vida toda. Os pais fizeram, os avós fizeram, os bisavós fizeram. Um deve ter olhado para o outro e falado: mas Cecília, o que é isso? Ele está doido? Mas ele pega o pão e não diz: esse é o pão que nossos pais comeram. Ele diz: não, isso é o meu corpo. Mas o terceiro brinde era para perdão de pecados. Jesus está dizendo: é o meu corpo que é dado por vocês, para que os pecados de vocês sejam perdoados. E ele parte e dá aos discípulos dizendo exatamente isso. Mas ele vai mais além, porque na hora do último brinde, os discípulos estão assim. Ele deveria agradecer pela lei de Moisés, ele deveria agradecer pelo Deus que os libertou. Jesus pega o cálice e ele vai dizer o seguinte: gente, esqueçam Moisés, esse é o cálice de um novo relacionamento com vocês. Vocês imaginam que para isso na cabeça das pessoas, o que deveria ser? Jesus está mudando uma cerimônia de 1400 anos. Ninguém está entendendo nada, a gente sempre comeu assim. Por que ele está fazendo isso? O que ele quer dizer com isso? E é isso que eu queria trazer para vocês, porque o que Jesus está fazendo? Guardem isso, ele está acabando com a Páscoa. Jesus está dizendo: até hoje vocês fizeram assim, mas não é assim que vocês vão fazer mais. Não é desse jeito que vocês celebram agora. O que vocês celebram agora? Eu acho isso interessante. Quando Jesus pega o pão e ele não agradece mais pelo maná do deserto, ele não agradece mais pelo deserto, Jesus está dizendo o seguinte: a partir de agora, as substituições acabaram. Olha o que Jesus vai dizer no capítulo 14, no verso 22, quando ele diz: enquanto eles comiam, o que eu disse para vocês, é uma refeição, eles estavam jantando. Jesus, ao invés de pegar o pão e dizer: gente, esse aqui é o pão do deserto, Jesus diz: não, esse é o meu corpo. Jesus está nos mostrando o que é uma substituição perfeita. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? A Bíblia sempre trabalhou com substituições. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você.
Porque hoje nós estamos diante da mesa do Senhor e foi isso aqui que Ele instituiu. Ele substituiu isso por isso. É isso que Ele fez. Ele substituiu uma janta, uma refeição, por uma mesa que é dele. Por quê? Presta atenção. Deus sempre trabalhou com substituição. Como assim, pastor? Olha o verso 12, quando o cordeiro está sendo entregue. Que cordeiro era esse? Esse era o cordeiro da expiação. Expiar é perdoar. Uma vez por ano, um sacerdote, ele ficava 7 dias fora do arraial, para não se contaminar com ninguém. Ele vinha até Jerusalém, era lavado na frente do povo, e dali eles separavam um cordeiro, macho, de 3 anos de idade, sem defeito, e esse sacerdote matava esse cordeiro, ele era queimado, e a partir dali, com o sangue desse cordeiro, o sacerdote entrava no templo e aspergia o templo com o sangue daquele cordeiro. Você não precisa nem imaginar quem é esse cordeiro. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Jesus está dizendo: os sacrifícios acabaram. A Páscoa está dizendo que os sacrifícios acabaram. Mas querem melhor? Quem levava o cordeiro? O sacerdote. Jesus está dizendo: não é preciso mais um sacerdote, porque eu mesmo sou oferta pelo pecado, eu mesmo levo vocês à presença de Deus. Jesus está acabando com sacerdotes, com profetas, com mediadores. Jesus está acabando com isso. Jesus está nos colocando direto com o Pai. Mas o que Ele está nos mostrando? A substituição é perfeita nele. Ele está dizendo: como é que os pecados de vocês vão ser perdoados? Com o meu corpo. Agora eu respondo uma pergunta para vocês, e é aqui que eu queria chegar. Alguns de vocês que estão aqui, até hoje não entenderam porque Jesus tinha que morrer. Até hoje, se eu perguntar assim, pergunta de escola bíblica, por que Jesus morreu? Você vai falar de pronto, para pagar os nossos pecados. Mas eu não preciso ser muito letrado para te botar numa enrascada. Porque, preste atenção, alguém te faz mal. O que é que você faz? Você normalmente diz assim: tem problema não, deixa para lá. E alguns de vocês já se perguntaram assim: por que Deus simplesmente não deixou para lá? Por que Deus não falou bem assim: Adão pecou, caiu, vamos largar esse negócio para lá? Não vamos mexer com esse troço não? Por que Deus não fez isso? Por que Ele fez de maneira diferente? Eu acho isso interessante. Por que Deus não disse: deixa para lá? Simples. Por amor. Pastor, não entendi. Por amor? Se fosse amor, Ele tinha deixado para lá. Gente, vocês já viram? Amor na nossa geração é uma coisa muito complicada. Porque amor para nós é aquele sentimento que adolescente tem quando começa a ver um menino ou uma menina mais bonitinha. Aquela coisa meio maluca, a gente acha que isso é amor. Isso não é amor. O que é amor, pastor? Amor na Bíblia é sacrifício. Eu tinha um professor que ele dizia sempre assim: o mundo natural serve para a gente explicar o mundo espiritual muitas vezes. Por que amor é sacrifício? Você que tem filho com menos de 20 anos, como é que foi para criar esses meninos? Você diz assim: pastor, não sei. Beleza, deixa eu dizer as minhas. A Aline ficou grávida, 9 meses, dor de parto. Eu não lembro quantas noites a gente não dormiu, mas foi um bocado. Cólica até os 90 dias. A primeira febre a gente nunca esquece, porque a gente fica doente com eles. Os primeiros passos, quando senta então, todo mundo fala assim: meu filho já senta, é um desespero, porque todo mundo fala: nossa, que lindo, para o pai não senhor, porque pode bater a cabeça. Quando engatinha, é terrível, você não tem mais sossego.
Criança engatinhou é terrível, porque quando começa a engatinhar pode ir para qualquer lugar, qualquer cadeira vira uma arma, porque começa a subir, vira aquele troço todo. E quando começa a andar, os primeiros galos aparecem, os primeiros pontos na cabeça aparecem, porque normalmente sempre tem um supercílio cortado por aí. Primeiro dia de aula, e a rotina muda, aí começa a ter um tal de um dever de casa que é terrível. Todo dia chega do colégio, tem dever, tem dever, tem dever, tem dever. Fica adolescente, eu oro para que elas ficassem com 8, 9 anos a vida toda, mas pelo jeito não vão ficar, porque eu não fiquei. Começa a dar mais trabalho ainda. E, como diria um chegado meu um tempo desse atrás, filho criado, trabalho dobrado, não é assim? Perceba, por que você fez isso tudo? Por amor. O que você fez por amor? Bom, você deixa de sair com sua mulher, com seu marido, você passa a não comprar coisas para sua mulher, você começa a comprar coisas para o seu filho, você começa a dedicar o seu tempo para ele, e pelo menos nos próximos 20 anos, você vai ter que abrir mão de você para alguém. Não tem como. Por quê? Por amor. E não é isso que Deus faz com a gente? O sacrifício de Jesus é Ele abrindo mão para que a gente pudesse crescer. Porque quando você abre mão, seus filhos crescem. Mas eu posso te dar outro exemplo. Vocês que costumam ajudar pessoas, por exemplo, na verdade isso era para todos ajudarem, mas vocês que costumam ajudar pessoas, já tentaram ajudar casal com problema? Já? Você começa a conversar com eles 1h da tarde, quando dá 6 da tarde, eles estão brigando mais ainda, e você sai de lá da casa deles cansado. Parece que você deixou uma energia danada naquele lugar. Mas o que você fez? Você doou a sua energia para que pessoas pudessem estar melhores. E é assim com tudo na sua vida. Começa a tentar se relacionar com alguém que ninguém gosta. Daqui um tempo, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão gostar de você também. Mas não é porque você pegou o jeito da outra pessoa, não. Mas é porque como aquela carranca é tão chata que ninguém aguenta. Aí quando você tenta andar perto dela, as pessoas falam assim: eu não vou andar com ele porque papai ele anda com ela. Não posso. Vou ficar de longe. Olha o preço que você paga para poder andar com a outra pessoa. Ou seja, na Bíblia, amor é sempre quando você doa para alguém crescer. É sempre quando você se entrega para alguém crescer. A substituição de Cristo é isso. O rei se doa, o rei se entrega, o rei se dá, o rei abre mão da sua glória, o rei abre mão do seu poder, o rei abre mão do seu status, ele abre mão da sua honra, ele abre mão de tudo. Para quê? Para você crescer. Ele chega ao ponto de abrir mão da vida dele, para que você tenha vida. Por isso ele diz: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, para que vocês sejam perdoados e tenham vida. Segundo lugar, Jesus agora vai pegar o cálice, e esse cálice é fantástico, porque observem o verso 24, quando ele diz: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Se por um lado Jesus veio nos substituir para que nós tivéssemos vida, por outro lado, quando ele acaba com a Páscoa e estabelece a ceia, Jesus está mostrando: existe uma nova modalidade de relacionamento com vocês. Por que as pessoas se relacionam com Deus? É fácil, é só você ligar a televisão. As pessoas se relacionam com Deus porque elas querem alguma coisa. Na nossa geração, relacionar-se com Deus é porque as pessoas querem algo. Então percebam, como é que as pessoas estão aprendendo a lidar com Deus na nossa geração? É mais ou menos assim: eu pago alguma coisa, e quando eu pago,
esse Deus me abençoa. Eu me sacrifico para esse Deus me dar algo. Eu abro mão de alguma coisa para esse Deus me dar algo. Agora, se eu não ando de acordo com o que esse Deus manda, Ele virá atrás de mim, Ele me consumirá. Está errado. Não é assim. A Bíblia não diz isso. Número 1, percebam como ele vai dizer o seguinte, ainda no verso 22, ele diz: tomai. Em Lucas, quando esse mesmo texto no capítulo 22 é colocado, quando Jesus pega o cálice, ele diz: tomai. Porque o relacionamento com Jesus não é por medo, o relacionamento com Jesus não é por pressão, mas o relacionamento com Jesus não é ainda pelo quão bom você faz, mas o relacionamento com Jesus é para todos quanto Ele oferece. E Ele diz: toma, tomai, tomai. Ele nos dá. A Páscoa era uma refeição e a ceia é uma mesa que está diretamente ligada com Apocalipse 21 e 22, quando comeremos com Deus no seu reino. Eu estava pregando um dia desse aqui atrás, falando que Jesus nos chama para sentarmos à mesa com Ele, é relacionamento. Quem se relaciona com Cristo? Todos aqueles que creem que Ele se entregou e Ele disse: tomai, peguem. Mas olha que interessante. A Páscoa era uma festa familiar. Com quem eu deveria comer a Páscoa? Eu deveria comer a Páscoa com a minha família, com a minha mulher, com as minhas filhas. Aonde os discípulos estão? Estão com Jesus em Jerusalém. Eu acho isso maravilhoso. Jesus, por favor, não se escandalize, tá? Jesus estabelece um laço aqui muito mais forte que o familiar. Muito mais forte do que a família. Muito mais forte do que a minha esposa. Muito mais forte do que as minhas filhas. Jesus estabelece um laço com o seu povo. Isso é muito mais forte do que casamento. Isso é muito mais forte do que paternidade. Jesus estabelece o laço do seu povo. Onde o povo está reunido? Em volta da mesa de Cristo. Eles não estavam com as suas famílias, eles estavam com Cristo. Percebam, irmãos, a importância da igreja e a comunhão que nós temos uns com os outros. Percebam o grau de força das palavras de Jesus, quando ele olha para João e olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quando ele diz: aquele que vier após mim, ou aquele que cumpre os meus mandamentos, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, a ceia nos aponta para um relacionamento de uma família em volta de Cristo. O que é esse momento? Nos lembrarmos do perdão de pecados, mas nos lembrarmos de que fomos chamados para formar um povo. Último, esse verso é maravilhoso, verso 25: em verdade vos digo, jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Atos capítulo 23, os judeus urdem uma trama para matar o apóstolo Paulo, e eles dizem o seguinte: nós não comeremos e nós não beberemos, até que Paulo esteja morto. Era muito comum, quando as pessoas dessem a palavra naquele momento da história, elas diziam assim: eu não vou comer nada até que isso aconteça. Eu não bebo nada até que isso aconteça. O que é que Jesus está dizendo? Se por um lado Ele nos substituiu e morreu pelos nossos pecados, se por um outro lado é relacionamento, em terceiro lugar, Jesus está nos fazendo uma promessa. Qual promessa?
Vocês podem acreditar em tudo isso. E qual é a validade, qual é a garantia? Nós faremos isso por toda a eternidade. E Jesus diz que não se coma e não se beba. Ou seja, eu dou a minha palavra de que isso vai acontecer. Ou seja, Jesus está dizendo: amanhã eu vou estar numa cruz, amanhã eu estou morto, no terceiro dia eu estou ressuscitando. Vocês vão encontrar a tumba vazia. Daí a 40 dias eu subo aos céus. O reino está instalado. E no dia em que meu Pai marcou a data, eu vou voltar. E no dia que eu voltar, nós comeremos eternamente esse momento. E celebraremos eternamente esse momento. Se por um lado é perdão, se por um outro é relacionamento, para o outro é uma promessa de certeza. Um de vocês essa semana me perguntou, ontem, um de vocês me perguntou assim: pastor, na vida eterna nós vamos nos lembrar do que aconteceu aqui? Como nós vamos comer as bodas do Cordeiro se não lembrarmos do que ele fez na cruz? Sim, eternamente nós nos lembraremos, não só da nossa vida, mas eternamente nós lembraremos do Cristo que viveu, venceu e viveremos com Ele eternamente. Esse é um momento, irmãos, de pensarmos nessas três coisas. Primeiro, Ele morreu, nós fomos perdoados, nós temos vida eterna. Segundo, Ele estabeleceu uma nova forma de relacionamento com a gente, nós temos contato direto com o Pai. Terceiro, todas as palavras de Cristo são verdade, e são tão verdade que Ele há de voltar para buscar a mim e a você, e lá eternamente comeremos com Ele e celebraremos a vitória do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por podermos lembrar do que Jesus fez por nós, obrigado porque podemos lembrar da cruz, mas obrigado porque podemos lembrar da ceia, o momento em que comemos como irmãos, como igreja, como povo, como raça, como povo do Senhor. Nós te agradecemos por isso e celebramos o Senhor por isso. Obrigado porque hoje estamos aqui reunidos em volta da cruz de Cristo para celebrar o nome do Senhor, e te agradecemos nesse momento, Senhor, que o Senhor mesmo encha os nossos corações com o Senhor enquanto participamos da mesa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar desse momento, irmãos. Eu queria chamar os presbíteros aqui à frente. E, como uma refeição, um dos intérpretes desse texto diz o seguinte: uma refeição precisa ser comida, uma refeição precisa ser feita a digestão, porque uma refeição... Vocês podem vir para cá, tá? Não precisa ficar aí não. Vocês estão acostumados que ela fica aí no meio, hoje a gente teve que botar para cá. Uma refeição precisa ser comida, e quando ela é comida, ela te gera força. E ele faz essa alusão exatamente com esse momento. Esse momento da ceia é um momento que deve nos gerar força. O Espírito Santo está aqui para nos fortalecer. Por quê? Por causa disso tudo que eu falei com vocês. Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse ter vida. Ele nos deu um novo relacionamento com Ele. E tudo, absolutamente tudo, o que nós vivemos é verdade. O Cordeiro de Deus está vivo. Ele morreu e ressuscitou. Então, meus irmãos, comam dele todos e bebam dele todos. Todos vocês que foram chamados por Jesus, todos vocês que ouviram a voz de Jesus quando disse para vocês: tomai, para que vocês sejam participantes do corpo e do sangue de Jesus. Tomai, tomem, meus irmãos, comam e bebam. Todos vocês que foram chamados por Jesus, todos vocês
que em Cristo Jesus foram batizados, todos vocês que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, participem conosco desse momento tão sublime na vida da igreja, tá bom? Hoje até tá gourmetizado até aqui. Tá bom. Vamos orar antes, porém. Deus, em nome de Jesus, na nossa oração nesse momento, o Senhor nos fortaleça para a honra e glória do teu nome. Amém.